Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. As leis de Newton foram estabelecidas por Isaac Newton e elas são o princípio da dinâmica. São três leis. A primeira lei é chamada princípio da inércia. Para nós conhecermos essa lei, vamos analisar essa figura. Imagine vocês andando de cavalo. O cavalo vem rápido e de repente se depara com alguma situação que faz com que ele pare. Quando ele para, o que vai acontecer? Você será lançado para frente, principalmente se você não estiver bem seguro nele. E sabe por que isso acontece? Porque você estava em movimento, então a sua tendência é continuar em movimento. Uma outra situação, você vem de bicicleta e de repente você vê um animal na sua frente. E claro que você não quer machucar o animal, você freia bruscamente. E nesse momento, a bicicleta para e você vai lançado para frente, porque você está em movimento, a tendência é continuar em movimento. E a terceira situação, uma pessoa andando de carro, de repente para, bate no obstáculo. Como ela não estava com cinto de segurança, ela é lançada para frente. Então, situações que não é essa, ou situação que não é essa do ônibus, que acredito que muitos de nós já vivenciamos, quem nunca já teve a experiência de estar de ônibus e de repente o ônibus parado e sai rapidamente. E você percebe que parece que uma força puxa você para trás. Se você não segurar em algo, é arriscado você cair. Na verdade, essa sensação de ser puxado para trás é através dessa propriedade que todos os corpos têm, que é a inércia. Você estava parado, então a tendência era continuar parado. Agora, a partir de todas essas informações, podemos definir o princípio da inércia. Então, o princípio da inércia diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, esse estado natural do corpo só vai modificar se uma outra força atuar sobre ele, para que ele possa mudar esse estado natural, ou de repouso ou de movimento. Ficar a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei ela é representada por uma relação. Apesar de uma relação muito pequena, mas é uma das mais importantes relações que nós temos sobre a física clássica. Para nós entendermos a relação, vamos observar esse bloco. Nós temos aqui um bloco de massa m e sobre esse bloco foi aplicada uma força. Quando aplica uma força sobre esse bloco vai entrar em movimento e vai adquirir uma determinada aceleração. E a partir disso foi estabelecido esse modelo matemático, que a força resultante que atua sobre um corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração. Professor, e por que essa seta em cima da força resultante em cima da aceleração? Essa seta representa que as grandezas são vetores. E só para que nós deixemos bem claro o que é um vetor. Tem dois tipos de grandezas, que são as vetoriais e escalares. As escalares são grandezas que só precisam de um valor numérico para ser definida, como a massa de um corpo, 80 kg. Então, só basta isso para ser definida. Agora, existem grandezas que, para serem definidas, precisam, além do valor numérico, que é chamado de intensidade da grandeza, ou magnitude da grandeza, precisa também saber a direção e o sentido. É o caso da força. Para saber para onde vai se movimentar esse bloco, vai depender da direção e o sentido da força aplicada. Então, de acordo com a sua direção e seu sentido, ele pode ser movimentado para a direita, para a esquerda ou para cima. Por isso que existe essa seta, para indicar que a força é um vetor. Isso é muito importante para que vocês possam resolver muitas questões do Enem. E para você calcular o valor da magnitude ou da intensidade da força, quando você for calcular, você não precisa colocar a seta. A seta é só para indicar o sentido e a direção. Mas quando você quer encontrar o valor, a fórmula vai ficar sem a seta. A massa que você vai substituir aqui será o valor em quilogramas, a aceleração será em metros por segundo e o valor que você vai encontrar para a força será em newtons. Então, dessa maneira, você vai utilizar para calcular o valor da força. Nós temos essa situação aqui, um bloco de 1 kg, e quando foi aplicada uma força sobre ele, ele adquire uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E nessa situação, um bloco de 0,5 kg, que é meio quilo, como nós costumamos dizer no senso comum, e sobre ele foi aplicada uma força, e ele adquiriu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Para saber o valor dessa força que foi aplicada, é só substituir na nossa relação. Pega aqui na situação A, o número 1 coloca no lugar do M e no lugar do A colocar também o número 1. Multiplica os dois e você vai ter o valor da força. Agora nós temos 4 situações aqui.
A situação A, onde nós temos um corpo esférico e sobre ele foi aplicada uma força de 4 newtons. Agora no ITB nós temos o valor da força F1, que está para a esquerda, e o valor da força F2, que está para a direita. Sabemos que na nossa relação vai ter espaço para colocar somente um valor de uma força, então você vai ter que achar a força resultante que atua sobre essa esfera. E quando as forças que atuam sobre elas são opostas, para você achar a força resultante, é simples. É só pegar a força maior, que é 4, e diminuir da força menor, que é 2. Então, a força resultante será 4 menos 2, que será igual a 2. E qual será a direção? Será a direção horizontal. E o sentido? Será o mesmo sentido da força maior. Ou seja, será para a esquerda. Agora vamos analisar essas duas situações, C e D. Na letra C nós temos duas forças que são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, então vai existir um ângulo reto entre elas. Para você verificar a direção e o sentido da força resultante aqui na letra C e na letra D, você vai traçar um paralelograma a partir dessas duas forças, dessa maneira. Então aqui nós temos o paralelograma e a mesma coisa na letra D. Nós temos aqui o paralelograma, que é uma figura plana de 4 lados. A força resultante aqui na letra C será a força que vai ter origem aqui, nesse ponto, onde sai tanto a força 1 como a força 2, e terá sua extremidade aqui nesse canto. Então, aqui nós temos a força resultante. Essa será a direção e esse será o sentido. Para você calcular o valor dessa força, você vai ter que trabalhar com a força F1 e a força F2. Como aqui são perpendiculares, existe um ângulo reto, então você vai usar o teorema de Pitágoras para poder achar a força resultante. Aqui a mesma coisa, a força ela vai sair daqui, onde origina as duas forças, e vai chegar até essa extremidade. Então nós temos aqui a força resultante. Para você calcular a força resultante, nesse caso que o ângulo não é 90 graus, então no caso C, você vai usar o teorema de Pitágoras, porque são perpendiculares. Perpendiculares, teorema de Pitágoras, que faz a força resultante como se fosse a hipotenusa. E nesse caso, que o ângulo não é reto, você vai usar a lei dos cossenos adaptada. Agora vamos analisar a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Para nós compreendermos essa lei, vamos analisar essa imagem. Essa mulher precisa ser impulsionada para frente. Para que ela seja impulsionada para frente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai empurrar a lateral da piscina para trás. Como assim? Ela vai empurrar para trás? Sim, ela vai empurrar para trás. Como a parede recebeu uma ação, ela vai ter uma reação. Empurrar a mulher para frente. Vai empurrar com uma força contrária. Ou seja, uma força no sentido contrário da que ela recebeu. Terá a mesma direção e mesma intensidade. Vamos ver outra situação aqui. O simples caminhar precisa do princípio da ação e reação. Quando você caminha, você empurra o chão para trás. E o chão vai empurrar para frente. E aí você vai poder caminhar. Se não fosse isso, você não caminharia. A gente vai analisar a situação quando estarmos também o atrito. Agora podemos definir o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton estuda a interação entre forças. Para toda ação surge uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto simultaneamente. Foi o que nós falamos. Nós temos aqui um foguete, que para que ele possa se movimentar, tem o jato que foi criado através de uma combustão, que vai empurrar os gases para trás e vai fazer que os gases reajam com uma força contrária. Então, eles vão empurrar o foguete para frente. Por isso, o movimento do foguete. Então, nessa situação, no caminhar ou nessa outra do foguete, nós percebemos o princípio da ação e reação que representa a terceira lei de Newton. De uma forma oficial, podemos dizer que as forças que atuam são sempre pares. Para toda força de ação existe uma força de reação. Agora vamos perceber uma relação entre a terceira lei de Newton e a primeira lei de Newton. Vocês sabem, quando você aplica uma força sobre o objeto, ele vai reagir com uma força contrária. Agora vocês podem pensar, por que quando eu empurro uma caixa de fósforo, ela se movimenta, eu não vou me movimentar para trás? Eu vou receber dela a mesma força que eu estou aplicando. Exatamente pela primeira lei de Newton. Porque não são no mesmo corpo que a força está sendo aplicada.
Então, a força para mudar o movimento da caixa vai ser uma força muito menor do que a força para fazer você se movimentar, já que a massa da caixa é muito menor do que a sua massa. Então, você tem uma inércia muito maior do que ela, vai precisar mais força para fazer você entrar em movimento. Então, isso é uma pergunta que já caiu em muitos vestibulares, inclusive no Enem. Quando você aplica uma força sobre o objeto, ele se movimenta e você não se movimenta, já que recebeu uma força de mesma intensidade. Por causa que são em corpos diferentes e, logicamente, vai ter massas diferentes. Então, precisa de forças diferentes para poder fazer entrar em movimento.